Nós vamos nessa manhã abrir a Bíblia em Isaías capítulo 50, os versículos de 9 até o versículo 10. Dois versículos em Isaías 50. Semana passada nós falamos em Isaías também a respeito do temor do Senhor, que é a chave de um grande tesouro. Temor do Senhor como a chave que abre um grande tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento. Hoje, ainda no livro de Isaías, capítulo 50, nós vamos falar a respeito de uma situação que muitas vezes acontece na nossa vida e que nós não sabemos como proceder quando isso acontece. Tenho certeza que vai ser de muita bênção para a tua vida, amém? Isaías é conhecido como a miniatura da Bíblia, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento falando das promessas a respeito do Messias que viria, e o Novo Testamento mostrando o cumprimento dessas promessas. Da mesma forma, o livro de Isaías mostra, na sua primeira parte, as profecias a respeito da restauração de Israel, e também na segunda parte, o cumprimento dessas profecias a respeito de um futuro glorioso que viria. Isaías capítulo 50, os versículos 9 a 10, que estão aí já projetados, nos diz assim: é o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vós teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. 11 também. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra nesta manhã possa estar chegando aos nossos corações, não só das pessoas que estão aqui, mas das pessoas que estão assistindo em sua casa, na rua, no seu local de trabalho, as que vão assistir, as que vão receber essa mensagem, que essa mensagem possa falar profundamente aos corações, como já tem falado ao meu, que ela venha trazer alívio, que ela venha trazer esperança, que ela venha trazer renovação, que ela venha trazer força, que ela venha trazer a fé, que ela venha trazer o ânimo, que ela venha trazer o vigor, que ela venha trazer aquilo que nós precisamos para o nosso caminhar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto do livro do profeta Isaías, que profetizou quando a nação de Judá estava para ir para o cativeiro, ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de alento, ele traz uma palavra de esperança e ao mesmo tempo uma palavra de reprovação contra as nações estrangeiras, contra aqueles que não tinham a fé no Deus único e verdadeiro. E esse texto aqui, queridos, ele fala de uma situação que muitas vezes acontece conosco. Pode estar acontecendo com você agora. E eu quero me ater exatamente a essa segunda parte do versículo 10. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma,
confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Vou repetir novamente. Obrigado, Joyce. Obrigado. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Queridos, na nossa vida cristã, muitas vezes é tão perceptível a presença de Deus na nossa vida, ela é quase que palpável, ela é quase até visível. Ouvimos a voz de Deus quase que de uma forma audível, principalmente nos primeiros dias da nossa conversão. Alegria contagiante toma conta do nosso coração, parece que estamos flutuando, parece que estamos voando. Mas existem momentos, períodos na nossa vida, que parece que tudo isso some. Já não ouvimos mais a voz de Deus, quase que de forma audível. Já não o percebemos ao nosso lado. Muitas vezes já não sentimos a presença dele como nós sentíamos antes. Parece que de alguma forma Deus se ausentou de nós. Parece que de alguma forma estamos andando no escuro, tateando no vazio, tentando achar uma luz no fim do túnel, tentando achar de alguma forma uma saída. Você já se sentiu assim? Como que naquele desespero para ouvir a voz de Deus, naquele desespero para sentir Deus falar com você de alguma forma, naquele desespero para que Deus mostre algum sinal que Ele está com você, e não vem nada. Muitas vezes essa situação na nossa vida vem de alguma provação, ou às vezes de algo errado que nós fizemos, e nós sentimos que Deus nos abandonou. Você já se sentiu assim? Você tem se sentido assim? Nesse texto aqui, o profeta Isaías fala que mesmo nessas condições, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, a luz aqui representa a presença de Deus. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Mas parece que muitas vezes essa luz se ausenta do nosso caminho. Mas aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Amém? Queridos, nestas horas em que nós não notamos ou não percebemos a presença do Senhor conosco, é muito importante que nós conheçamos a palavra do Senhor e o caráter do Senhor. Porque quando, ainda que você não sinta a presença dele, ainda que você não veja ao seu lado, ainda que você não sinta a sua aprovação, você conhece a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, você também conhece o caráter do Senhor, o seu Deus. Você sabe que Ele é um Deus amoroso, você sabe que Ele é um Deus compassivo, você sabe que Ele é um Deus misericordioso, você sabe que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e nunca tem fim. Você sabe que Ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Você sabe que Ele nunca te deixa sozinho, não é verdade? Isso é o suficiente. Você não precisa andar por vista, você não precisa andar pelo que você sente, mas você tem que andar somente por aquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa andar somente por aquilo que você conhece do caráter de Deus. Amém? Está entendendo? Nos tempos de trevas, nos tempos que você não sente nada, nos tempos que você não vê nada, nos tempos que você não tem nenhum sinal, sabe o que vai te guiar? A palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito do Senhor? O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso Deus? O que a palavra de Deus diz a respeito do caráter dele? Ele é bondoso, piedoso, misericordioso, longânimo, compassivo
jamais nos abandona. Aí você fala, meu Deus, então tudo isso que eu estou sentindo não é verdadeiro. Esse sentimento da ausência de Deus, essa falta de percepção da presença dele, isso então não é real. Porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Hebreus 13:8 diz, nunca, jamais, jamais, Deus faz questão de enfatizar a palavra jamais, nunca, jamais te deixarei, nunca, never, jamais te desampararei, nunca, nunca, Ele diz nunca, jamais. Como se não bastasse o nunca, Ele coloca o jamais, nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:8 está lá. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco, o quê? Todos os dias até o final dos tempos. Oh glória! Todos os dias estou convosco, estarei convosco até o final dos tempos. Os tempos acabaram? Chegamos ao final dos tempos? Não, então Ele ainda está conosco. Mas pastor, ainda que eu não sinta Ele, ainda que você não sinta Ele. Mas pastor, ainda que eu não veja Ele, ainda que você não veja Ele. Ainda que eu não tenha nenhum sinal, nada, ainda. Ainda que. Por quê? Mas por quê, pastor? Porque a palavra de Deus que diz que Ele jamais nos abandonaria. Não importa a situação, não importa a situação. Não importa a circunstância, não importa a circunstância. Não importa o que eu tenha feito, não importa o que você tenha feito. Em situação alguma, em circunstância nenhuma, Ele jamais te abandonará, jamais te deixará. Dá para você botar isso na cabeça hoje? Se você botar só isso na cabeça hoje, dessa palavra, eu já me dou por satisfeito, Jesus já se dá por satisfeito, de você saber que Ele jamais te abandonará, jamais te deixará. Não ande pela circunstância, não ande pela vista, não ande pelo que você está vendo ou deixando de ver, não ande pelos sinais. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu fui fazer uma viagem missionária lá nas ilhas do sul do Paraná, e nós fomos visitar uma ilha longínqua, bem longínqua, no meio do oceano, e quando nós fomos era de dia, era tão lindo a paisagem, a gente viu os golfinhos pulando na água, peixes saltando, aquela visão deslumbrante. Mas nós ficamos muito tempo lá na ilha evangelizando, um povoado bem distante, afastado de tudo, e quando nós voltamos era noite, um breu, uma penumbra escura. Entrei naquele barquinho, um barquinho pequeno, a motor, e o piloto do barquinho, eu creio que nós estávamos em 3 pessoas. Os irmãos que já foram para essa viagem missionária lá nas Ilhas do Sul, conhecem esse lugar, Ilha das Peças, Ilha do Mel, aquelas ilhas bem distantes. E o retorno era mais ou menos de meia hora de barco pelo meio do oceano. Alguns irmãos aqui estavam naquela viagem missionária, no tempo que nós fizemos ali na tenda. A pastora sei que foi em outra ocasião. Cida, Silvia. Foi uma equipe, a gente mandou uma equipe missionária lá, foi muito bom. Mas essa foi outra ocasião em que eu estava sozinho. E na volta, queridos, eu entrei naquele barco, era uma penumbra, você não enxergava nada. 2 metros de distância, você não enxergava nada. Olhava para o céu, só via as estrelas. Nada, mas... E eu confesso que eu fiquei com medo. E o piloto daquele barquinho ligou o motor, se embrenhou no meio do mar, e aí que a escuridão tomou conta. A gente não via nada na frente, nada nos lados, nada atrás. Imagina, a escuridão total, você só escutando o ronco do barquinho. Alguém já viajou nessas condições? Eu fiquei com medo, e depois de algum tempinho de viagem, eu fiquei
encucado, eu perguntei para o piloto: como é que você se dirige? Eu não estou vendo nada, você está aí dirigindo a maior tranquilidade. E aí ele explicou como que era a técnica. Ele se localizava através de uma bússola do equipamento ali, tão precário ali no painel do barco, e a bússola sempre mostrava um norte para ele, dava um norte, e através da posição do norte ele sabia onde estava o sul, o leste, o oeste, e ele não se perdia, porque ele sabia exatamente a direção da rota que ele deveria seguir. Cristo para a nossa vida, queridos, Ele é como o norte. Quando nós não temos uma direção, quando nós não temos um rumo, quando nós não vemos uma saída, quando tudo se apaga ao nosso redor, quando tudo se faz trevas, quando tudo se faz a mais densa neblina, Cristo continua sendo o nosso norte, e Ele não muda. A palavra de Deus diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Aquela agulhinha da bússola, ela sempre se conservava na posição norte, ela não mudava, ela não tinha nenhuma sombra de variação. E assim é na nossa vida, queridos. Cristo é a nossa direção segura. Quando você estiver em trevas, que não vê luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus e se direcione através do seu Deus, o nosso Deus, porque Ele tem a direção segura e certa para a nossa vida. Numa tribo conhecida como a tribo Cherokee, lá na região sertaneja dos Estados Unidos, região bem interior, existe um rito de passagem em que a criança, o adolescente, ele deixa de ser uma criança, deixa de ser um adolescente para se tornar um adulto, um guerreiro. E todo jovem da tribo que passa por essa idade de entrar na vida adulta e se tornar um guerreiro, ele passa por um rito de iniciação. E o rito consiste no seguinte: ele é levado para uma selva, para uma floresta, numa noite escura, os seus olhos são vendados, totalmente fechados, e ele tem que passar uma noite inteira no meio da floresta e de olhos vendados. E ele só pode ser considerado um homem, só pode ser considerado um guerreiro, se ele passar por essa prova. Já pensou? À noite, o jovem no meio da floresta, com os olhos fechados, ouve barulho de leões, rugido de leões, ouve barulho de cobras, ele ouve ruídos estranhos, barulhos dos mais diversos animais. Perigos estão em toda a sua volta, e ele tem que passar a noite inteira no meio da floresta e de olhos vendados. Que situação, hein? Que prova. Às vezes ele chora, sente o coração batendo quando vê que algum animal está se aproximando. Ele se desespera, ele não vê a hora do dia raiar. A noite parece ser a noite mais longa da vida dele, até que o dia finalmente vai clareando. E tem outra, a ele é dada uma instrução que se ele passar naquele teste, ele não vai poder falar para ninguém, nenhum outro colega, como é que foi aquela prova dele. E quando o dia vai clareando, vai amanhecendo, que ele começa a finalmente ouvir os pássaros cantando, os primeiros raios de sol vão brilhando sobre a sua venda, ele consegue distinguir alguma coisa. Finalmente, a venda dos seus olhos é retirada. E quem é a primeira pessoa que ele vê na sua frente? O seu pai. E ele percebe, ele descobre que o seu pai estava ali a noite inteira, a 3 metros de distância dele, o tempo todo guardando, protegendo, com armas na mão, impedindo que qualquer animal se aproximasse dele, impedindo que qualquer perigo viesse a ele. E assim é conosco, queridos.
ainda que você não sinta Deus, ainda que você não veja a presença dEle, ainda que você não tenha nenhum sinal, Ele está aí com você. Você pode estar com os olhos vendados, fechados no meio dessa provação, você pode não estar enxergando nada a 1 metro à sua frente, mas Ele está bem pertinho. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará, nunca te desamparará. Ele promete estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale escuro, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, aleluia! Não temerei mal algum, mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. A presença do Senhor é mais do que suficiente na nossa vida, para nós não temermos mal algum, mal nenhum, para que nós possamos saber que Ele está conosco o tempo todo, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o sintamos, ainda que nós não vejamos nenhum sinal. E nessas condições, nessa situação, o guia, a bússola que vai nos conduzir, que vai nos guiar, apontando o norte na nossa vida, está aqui, ó. Esse livro que contém as promessas de Deus, esse livro que nos mostra o caminho, esse livro que nos mostra a direção a seguir. Esse livro nos aponta o norte, nos aponta a direção do Senhor, nos leva à direção do Senhor. E além do mais, esse livro, queridos, nos mostra o caráter de Deus, que é um Deus leal, é um Deus fiel, é um Deus que não nos abandona nunca, não nos desampara nunca, 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 jamais, jamais, never, never, em situação alguma, em circunstância nenhuma, jamais nos abandonará. Agora a pergunta que eu te faço, queridos: você confia no Senhor? Você acha que Ele mentiria para você, dizendo que estaria com você, e na hora que você mais precisa Ele te abandona? Ah, pastor, mas eu não mereço a proteção do Senhor, a defesa dEle, a companhia dEle. Eu não mereço, pastor. O senhor não sabe o que eu aprontei, o senhor não sabe o que eu fiz. Ué, Ele estabeleceu alguma condição? A palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, jamais Ele pode negar a si mesmo. Ele estabeleceu alguma condição para estar com você? Olha, eu só vou estar com você se você agir assim, 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 se você fizer assim, 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 se você for bonzinho, senão não vou estar com você, vou deixar você sozinho, se danar. Deus tem esse caráter, queridos. Isaías 43: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderás em ti, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o teu Redentor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Você conhece o Senhor? Você sabe o caráter? Por isso que é importante conhecermos o caráter de Deus, queridos. Senão nós vamos depender do que vemos, do que sentimos. Quando nós conhecemos o caráter de Deus revelado na sua palavra, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que digam para nós, não importa aquilo que venhamos sentir, não importa se estamos vendo ou deixando de ver, nós confiamos na palavra dele, nós cremos na palavra dele, conhecemos o caráter dele, isso é o que importa. Oséias 6,3 diz: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a alvorada, a sua vinda é certa, e ele se revelará a nós como chuva seródia, a chuva tardia que rega toda a terra. Sabe aquela chuva esperada, depois de um tempo de sequidão? Todos os anos nós experimentamos a mesma coisa, e quem planta também. Os meses de primavera, verão são meses chuvosos. Os de outono e inverno são meses secos. Quando vem o outono, as folhas secam e caem, as plantas ficam murchas, parece que vão morrer. A terra fica seca, como torrões de barro seco. O agricultor pensa: lá se foi toda a minha plantação, lá se foi a minha esperança. Mas quando vai finalizando, passou o outono, vai finalizando o inverno, começa a chegar a primavera, tudo muda. As chuvas vêm, a terra novamente recebe aquele orvalho rico dos céus, as plantas ganham aquele banho de beleza, se revigoram, se renovam. As folhas velhas sim vão embora, mas vêm as folhas novas, novos ramos, novos brotos, a beleza da natureza começa a explodir em toda a sua plenitude, flores desabrocham, o cenário se torna colorido, é primavera, aquele banho na natureza, um banho de rejuvenescimento, um banho de revigoramento, um banho de renovação. É aquela chuva seródia, aquela chuva tardia, tão aguardada. Na nossa vida, queridos, também é assim. Às vezes nós passamos pelo período de sequidão, período frio, período sem chuva. Parece que nós vamos definhar, a nossa alma começa a se secar, as flores não aparecem na nossa vida, tudo murcha, tudo se torna seco. Mas aí começa a ver aquele rebombar de trovões nos céus, aquele refulgir de relâmpagos. É Deus mostrando, é Deus falando: eu estou aqui, ouça a minha voz, na força desse trovão que vem sobre a tua vida, trazendo chuva, trazendo revigoramento, renovação, restauração, crescimento, florescimento, trazendo para você tudo aquilo que você necessita na tua vida, porque eu não quero te ver definhar, eu não quero te ver murchar, eu não quero te ver apagado, eu quero te ver você para cima, em direção aos céus. E aí que tudo começa a mudar, e aí a gente começa a perceber que aquilo que o Senhor fala na sua palavra é mais do que verdadeiro, é pura verdade. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te desampararei, mesmo no tempo do inverno, mesmo no tempo da sequidão, mesmo quando você não me vê, mesmo quando você não me sente, mesmo quando você acha que eu estou longe, mesmo quando você acha que eu não estou perto, estou pertinho e mando essa chuva sobre você. Aí a chuva vem, nos revigora espiritualmente, como a natureza é revigorada, e nós dizemos: oh Pai, valeu a pena esperar, Pai, valeu a pena confiar em Ti. Quando eu estava andando sem a direção, na escuridão, quando eu estava no meio do perigo, no vale sombrio da morte, Tu nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca me desamparou, porque Tu não pode negar a si mesmo. Tu és um Deus fiel, verdadeiro, puro, leal, amoroso. Por isso que eu nunca quero Te deixar, Pai. Uma criança estava viajando no avião, e o avião de repente entrou no meio de uma turbulência. Lá fora só tempestade. Era noite, tempo escuro,
não se via nada, nada. E os passageiros todos apreensivos, e o garotinho lá tranquilamente brincando no seu game, brincando com seus brinquedinhos, sorrindo. Via-se a paz no rosto daquele garotinho. E alguém muito aflito olhou para ele e falou: menina, você não está percebendo o que está acontecendo com o avião? Essa turbulência é terrível, essa escuridão, essa tempestade que o avião está atravessando. Você não está vendo, garoto? Como é que você consegue ficar aí tranquilo, brincando? Como é que você consegue estar assim? Me fala aí o segredo da tua calma, o segredo da tua paz, que eu estou aqui morrendo de medo, estou vendo você tranquilo. O garotinho olhou para aquele passageiro e simplesmente disse: é meu pai que está pilotando o avião. É meu pai. E eu confio nele, eu acredito nele, eu sei que ele vai passar o avião pela essa tempestade. Eu sei que nós vamos chegar sãos e salvos lá no aeroporto. Eu confio no meu pai, ele já passou comigo várias vezes por esta. Eu acredito nele, por isso que eu estou aqui tranquilo, confiante. Queridos, o seu pai é o piloto. Esse avião pode estar passando por meio de uma turbulência, no meio de uma tempestade, no meio de uma escuridão. Você pode não estar vendo nada ao seu redor, você pode não estar vendo nada à sua frente, nenhum resquício de salvação, nenhum resquício de esperança, mas o seu pai é o piloto. O seu pai conhece muito bem esses céus, o seu pai conhece muito bem as estrelas, seu pai conhece todo o espaço, seu pai conhece a terra, seu pai conhece o mar, seu pai conhece as montanhas, seu pai conhece a natureza, seu pai conhece você, seu pai conhece a sua vida mais do que ninguém. Ele sabe onde Ele está te levando, Ele sabe porque Ele está permitindo você passar por isso, Ele sabe onde você vai chegar. Ele só quer que você confie nele, confie nele, confie nele, e acredite que Ele vai passar por essa junto com você, junto com você. Tenha essa confiança dessa criança. Meu pai é o piloto. Meu pai sabe o que fazer. Meu pai sabe por onde Ele está me levando. Ele jamais iria querer o meu mal. Jamais, jamais iria querer o meu mal. Quando Josué estava prestes a assumir a difícil missão de conduzir o povo à terra da promessa, em direção à terra prometida, o Senhor fez uma linda promessa para ele: seja forte e corajoso, Josué. Somente seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então somente, Josué, sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Não tenham medo. E 366 vezes esta expressão se repete na Escritura Sagrada: não tenha medo, não temas, não tenham medo, não temas. São 366 vezes, pois é uma para cada dia, inclusive para o ano bissexto, para que você saiba todos os dias que você não deve, não precisa ter medo. O medo destrói-nos, o medo nos anula, o medo nos deixa pequenos, o medo rouba a nossa fé, a nossa esperança. E vou contar algo agora para você, um segredo, que talvez você já saiba, e que vai te deixar ainda muito mais animado. 90% dos nossos medos jamais acontecem. São medos imaginários, são medos irreais, medos irracionais. E está aí a Sandra, minha esposa, que conhece muito melhor do que eu essa área da psicologia, e ela sabe quantos medos passam no nosso coração, na nossa mente, diariamente. E 90% são medos irracionais, medos de coisas que nós esperamos acontecer, que nunca vão acontecer. Graças a Deus por isso, né?
E no final da sua vida você vai dizer assim: poxa, eu passei a maior parte da minha vida perdendo momentos felizes, perdendo momentos que eu poderia estar alegre, eu não estava, porque eu estava temendo coisas que nunca vieram acontecer na minha vida. Perdi momentos alegres, momentos com amigos, com pessoas amadas, perdi momentos felizes em passeios, viagens, temendo coisas que nunca aconteceram na minha vida, porque eram medos irracionais, medos irreais, medos sem fundamento. E a vida passou e eu acabei perdendo momentos felizes por causa do medo, o medo. Por isso que a Bíblia é cheia de mandamentos dizendo para nós: não temas. Em Deuteronômio 4:31 o Senhor diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus misericordioso, Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. O Senhor tem uma aliança com você, o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor promete que nunca jamais se esquecerá desta aliança que Ele fez conosco, prometendo o quê? Nunca nos deixar, nunca nos desamparar, nunca nos abandonar, sempre estar conosco, nos livrando dos perigos. Tem gente que pensa, isto é resultado de um não conhecimento do caráter de Deus, não conhecimento das Escrituras. Pensa assim: agora Deus vai me destruir, eu fiz o que não agrada a Deus, agora Deus vai acabar comigo. Você já viu um pai abandonar o seu filho, desamparar o seu filho porque ele errou? Um pai que é pai mesmo, um pai que seja um pai normal. Você já viu isso? Eu nunca vi. Um pai que seja uma pessoa normal, abandonar um filho, deixar um filho porque ele errou. Não, pelo contrário. É aí, nesta situação, onde o filho errou, que o pai vai estar mais perto dele, fala: não, filho, vem cá, eu vou te mostrar, é assim, caminha por aqui, filho, da próxima vez você vai acertar, eu vou estar junto com você. E o Salmo 94:14 diz: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Você é herança de Deus, queridos. Já viu alguém abandonar a sua herança? Ainda que passe o tempo. Essa semana me ligou uma mulher dizendo: pastor, eu sei que o senhor é advogado, eu tenho uma herança de 20 anos atrás, que eu não fui atrás, o senhor poderia resolver isso para mim? Olha, 20 anos atrás, a herança que ela deixou para trás da sua mãe. Ela não esqueceu dessa herança. Ela falou: pastor, tem uma propriedade, tem dinheiro no banco, eu preciso reaver essa herança. Ninguém esquece uma herança. Ele sabe que essa herança está lá, ele sabe que essa herança lhe pertence. E da mesma forma, Deus não desampara a sua herança. Você é herança do Senhor, Deus jamais abre mão de você. Ele sabe que você é propriedade dele, ele sabe que você é propriedade exclusiva dele, e é preciosa aos olhos dele. Agora me diga, você acha que Deus vai te desamparar? Você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus vai te dar na mão do inimigo? Olha, queridos, quando eu vejo a vida de Davi passou por muitas situações difíceis, muitos perigos. Isso Deus não isentou ele. Mas a cada situação que Davi passava, a cada situação de perigo, mais ele crescia. Ele cresceu enfrentando gigantes, ele cresceu enfrentando leões, ele cresceu enfrentando ursos. A fé dele cada vez mais aumentava. Ele só derrotou aquele gigante
que estava amedrontando um exército inteiro, porque antes ele já tinha vencido um leão e um urso. O leão e o urso foi só treinamento leve para Davi, para ele enfrentar o pior que viria depois, Golias. Aí ele se lembrou, não, assim como Deus foi comigo no passado, fazendo eu vencer aquele leão e aquele urso, Ele também vai me dar esse gigante nas minhas mãos. Esse gigante não será páreo para o meu Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, ele não tem. Aí está a diferença. Eu tenho uma aliança com Deus, ele não. Por isso eu vou vencê-lo. Salmo 73, olha que bonito. Esse Salmo 73 é um salmo de Asaf, um levita, um compositor, um músico. No Salmo 73, nos versículos 26 a 27, aliás, 23 a 27, nos diz assim: contudo, sempre estou contigo. Salmo 73, 23. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. É tão lindo esse salmo que eu acho que essa semana eu vou compor algum cântico com essas palavras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Aí, para os levitas aí, pedi uma canção para essa palavra aqui. Lindo, hein? Vinícius, Tamires, Hebe, Nayara, Sandra, que gosta de compor. Olha que palavras lindas. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Vamos ver quem consegue compor uma canção mais linda com essas palavras? Um desafio para vocês essa semana. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Aí diz mais, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, para sempre, para sempre. Aplauda o Senhor por isto. Ainda que o seu corpo e o seu coração possam fraquejar, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Tem horas, queridos, que o nosso corpo e o nosso coração parecem fraquejar, principalmente diante da situação de perigo, diante do medo. Mas aí deixa de existir a nossa força, deixa de existir o nosso vigor e entra em cena a força de Deus na nossa vida. E aí nós não entendemos de onde me veio aquela força, de onde me veio aquela coragem, de onde me veio aquele vigor. É isto, ainda que o meu corpo e o meu coração venham fraquejar, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aí ele diz mais no versículo 27, os que te abandonam, Senhor, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Olha mais uma palavra aí para o cântico. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Vamos compor essa semana, Heber, um cântico com essas palavras? Você vai me ajudar aí nos acordes, colocar uma linda melodia nessa canção. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Que lindo! Eu fiz do Senhor o soberano o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Proclamarei todos os teus feitos. Sabe quando que Asaf compôs esse salmo? Quando ele estava na pior, estava para baixo. E sabe por que ele estava para baixo?
Ele achava que Deus prosperava os ímpios e não prosperava a vida dele. Ele achava que os ímpios iam bem, nunca tinham sofrimento, nunca tinham reveses, nunca nada saía mal para ele, e para ele estava sempre dando tudo errado. Aí ele começa a reclamar, fala: Senhor, eu não aguento mais ver isso, eu não aguento ver tanta prosperidade dos ímpios, eu não aguento ver os ímpios irem tão bem, e eu sempre indo mal, Senhor. Asaf estava a ponto de desistir, de abandonar o Senhor, de esquecer das promessas de Deus para a vida dele. Aí Deus fez ele entrar no santuário, e no santuário Deus se revelou a ele. Deus revelou para ele o final dos ímpios e o final daqueles que temem e confiam no Senhor. Deus mostrou para ele: olha, Asaf, ainda que o ímpio esteja aparentemente numa situação boa, os seus pés estão colocados em terreno escorregadio, na beira de um precipício, e num momento, de uma hora para outra, eles, lá se vai. Mas Asaf, ponha na tua cabeça uma coisa: o teu tesouro maior é o Senhor, a tua esperança maior é o Senhor, o teu bem maior é o Senhor. Eu sou o teu tesouro, Asaf, eu sou o teu bem, Asaf, eu sou a força da tua vida, você não precisa nada mais além do que de mim, Asaf. Estando comigo, Asaf, você tem tudo, Asaf. Aí Asaf abriu os olhos, e por isso que ele compôs essas últimas palavras aqui: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei os teus feitos. E para nós terminarmos, queridos, voltando para Isaías 50, 9 e 10, o versículo 10 diz, o versículo 9 diz: é o soberano Senhor que me ajuda, quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro não tenha luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Aí a palavra volta-se contra aqueles que não temem o Senhor, contra aqueles que abandonam o Senhor, contra aqueles que não confiam no Senhor, dizendo assim: mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam, vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Essa aqui é uma palavra de juízo, uma palavra de justiça contra aqueles que não temem o Senhor, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que querem confiar na sua própria força, no seu próprio taco, nos seus próprios recursos. Se você quer acender a sua própria luz nas trevas, acende e caminhe entre esse fogo que você acendeu. Deixe esse fogo te queimar, deixe esse fogo te consumir, porque é assim, queridos. Existem pessoas que, por não estarem sentindo a presença de Deus, não estarem na escuridão, não estão vendo luz alguma, querem acender o seu próprio fogo, querem confiar nos seus próprios recursos, ou até mesmo na sua própria bondade, no seu próprio caráter. Não, eu sou bonzinho, Deus não vai me deixar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não confie na sua justiça, não confie na sua bondade, não acenda seu próprio fogo. Confie no Senhor, na bondade dEle, na luz dEle, ande somente na luz dEle. Pense assim: ainda que eu seja frágil, ainda que eu seja falho, ainda que eu seja imperfeito, Deus me ama e por isso Ele nunca me desampara, e por isso Ele nunca me abandona, e por isso a sua luz vai estar comigo, ainda que eu não veja a sua luz. Você já viu aquelas noites em que você não vê nenhuma estrela, nem mesmo luar? As nuvens encobrem tudo. Às vezes a tempestade é tão forte que você não vê nem lua nem estrela, mas elas estão lá. As estrelas estão lá brilhando, brilhando, nunca deixam de brilhar.
E assim é a luz de Deus na nossa vida. Ainda que as nuvens escuras, tempestades se interponham entre nós e a luz de Deus está ali sobre nós. E no momento, pode ver, as estrelas, a lua não ficam encobertas para sempre. Chega uma hora que a luz vence as trevas. Da mesma forma o sol, ainda que nos dias sombrios de trevas você não esteja vendo o sol, ele está lá brilhando. E o sol nunca deixa de aparecer. No momento certo, ele vai brilhar. Ele vai se romper. Ele vai aparecer. E se o sol se pôr e a noite chegar, saiba que o Senhor é o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é o nosso abrigo, o Deus que é a nossa salvação. Ainda que o sol se ponha e você não veja luz alguma, que as trevas venham encobrir todo o seu caminho. Antes de nós cantarmos esse cântico e eu terminar, deixa eu contar mais uma ilustração que talvez você já conheça. Eu já contei aqui várias vezes. Um equilibrista, ele sempre fazia a travessia nas cataratas do Niágara, lá no Canadá. Ele andava por cima daquelas águas bravias, em cima de uma corda bamba, de uma ponta a outra. E as pessoas aplaudiam ele por aquele espetáculo. Um dia, aquele equilibrista propôs um desafio para toda a multidão que já estava acostumada a vê-lo atravessando aquela corda bamba. Ele falou: olha, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou atravessar essa corda bamba empurrando um carrinho de mão. Quantos acreditam que eu vou conseguir fazer? A multidão toda. Ei, nós acreditamos, você é o cara, você é bom, você consegue. Você é o melhor equilibrista do mundo. Aí ele falou: bem, tá bom, mas eu quero um voluntário para sentar aqui no carrinho de mão enquanto eu atravesso essa corda bamba. Quantos se dispuseram a enfrentar aquele desafio? Ninguém. Por quê? Eles acreditavam que o equilibrista era bom, eles acreditavam que o equilibrista conseguiria atravessar aquela corda bamba, empurrando um carrinho de mão, mas não confiavam de verdade que ele iria fazê-lo. E você, confia no Senhor? A ponto de se deitar no carrinho de mão, enquanto ele atravessa junto com você a corda bamba desse mundo, acima das tempestades, acima das águas bravias, acima dos perigos, acima de tudo, porque ele é o Deus que você pode confiar.